Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos que têm entrado aqui neste canal, que têm se inscrevido aqui, que Deus possa vos abençoar. Quero desejar uma manhã de bênção, uma manhã de vitória a todos, que o Senhor Jesus possa vos abençoar. Quero deixar uma palavra aqui para o nosso Café com Deus, que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, cujo título é muito conhecido, fala do centurião de Cafarnaum, a qual eu botei o título que fala assim: o valor de se exercer autoridade e de não ser autoritário. Porque há uma grande diferença de se exercer autoridade e de ser autoritário. Ser autoritário é aquela pessoa que quer ser mandona, é aquela pessoa que quer estar acima de todos. E ter autoridade é aquela pessoa, né, que sabe impor, né, os seus limites, sabe ser uma pessoa gentil no momento em que tem que ser gentil e sabe ser uma pessoa de opinião forte no momento em que tem que se posicionar em alguma situação. E aqui nós vamos ler sobre ele, né? Vamos ler o versículo 5 que fala: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui a palavra de Deus fala, né, que o centurião de Cafarnaum, ele chegou de uma forma humilde, chamando Jesus de Senhor, falando com Jesus, respeitando, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a autoridade que tinha sobre Jesus. E ele chega e fala: o meu servo se encontra violentamente atormentado e paralítico. Ou seja, aquele servo, ele estava com a paralisia, e ele estava atormentado por essa paralisia. Ele estava sofrendo ali no leito. E ele, por gostar muito daquele servo, ele foi até Jesus e chama Jesus de Senhor e fala, né, as condições, relata as condições que seu servo estava naquela situação. E a palavra de Deus fala que quando ele narra a situação, Jesus fala assim: eu irei lá e darei saúde. Jesus fala: então eu vou lá e vou resolver o problema do teu servo, eu vou dar saúde a ele. Aí o centurião vem demonstrando uma coisa tremenda, que é reconhecendo a autoridade que estava sobre Jesus. Ele fala: não, Jesus, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu, sendo homem de autoridade, eu falo para os meus soldados: vai, eles vão. Eu falo: fique, eles ficam. E assim eu creio que se o Senhor der uma ordem, o meu servo ficará curado. E ali Jesus se maravilhou. Por quê? Porque ele creu que não precisava Jesus ir até lá com ele, mas ele creu que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. E muitas das vezes nós não cremos nisso. Muitas das vezes nós achamos que se nós formos lá, vai ser resolvido, nos colocamos como Superman evangélico, achamos que vamos resolver as coisas, esquecemos que tem um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. E se nós exercermos a nossa fé e cremos que se orarmos, ele vai lá e visita, e toca, e faz a obra, louvado seja o nome do Senhor, nós nos encontramos também como servo centurião, porque o que chamou a atenção de Jesus foi ele reconhecer a autoridade de Jesus, porque ele falou: eu sou homem de autoridade, e se eu der uma ordem, os meus soldados têm que cumprir aquela ordem, e o Senhor é homem de autoridade acima de mim, e eu creio que se o Senhor der uma ordem, aquilo que está afligindo meu servo vai fazer com que ele seja curado. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele se agradou dessa atitude. Ele reconheceu uma fé sobrenatural, e uma fé que muitas das vezes faltava até mesmo nos seus próprios discípulos que andavam com ele. Nós vemos ali, né, no episódio do barco, o barco balançando, Jesus estava ali com eles. E eles não creram que por Jesus estar ali, o barco deles não iria afundar. Eles foram lá e acordaram o mestre, porque eles precisavam que o mestre fizesse algo para que eles pudessem ter a tranquilidade de que eles não afundariam naquele mar bravio. E o centurião não. O centurião creu que bastava uma palavra do Senhor.
O centurião creu que bastava uma palavra para que o Senhor Jesus fosse lá, através da sua palavra, e curasse. E quando ele voltou, o seu servo estava curado. E ele entendeu que verdadeiramente Jesus, ele era um homem de autoridade. E não precisava ele ir, bastava somente uma palavra. Então nós temos que crer que ainda que a gente não consiga chegar nos ambientes, ainda que a gente não consiga estar com as pessoas, basta a gente orar e acreditar que Deus vai lá e vai fazer um milagre acontecer. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que você possa exercer essa fé, que aonde você estiver, louvar seja o nome do Senhor, passando por uma dificuldade, Deus está entrando aí dentro do seu lar, Deus está fazendo uma grande obra, eu creio nisso, tenho orado muito por todos vocês que têm entrado aí no meu canal, abençoado minha vida, tenho pedido muito a Deus por vocês, a cada um, eu não conheço, mas eu apresento a todos que entram, que o Senhor possa vos abençoar e que vocês possam exercer essa fé do centurião de Cafarnaum. Tem alguém no hospital, não pode entrar, ore por ele, que Deus vai entrar lá no leito, vai tocar não só nele, mas em todos que estão ao seu redor. Tem alguém sofrendo na prisão, um ente querido, ore para que o Senhor Jesus o guarde lá e o Senhor trabalhe no coração dele e retire ele de lá para a glória do Senhor. Seja o que for o seu problema, seu filho no tráfico, ore para que o Senhor visite. Se seu filho sumiu, você não tem mais notícia, ore porque Deus vai tocar nele onde ele estiver e você vai ser abençoado. Ore pela libertação do seu esposo, ainda que os quadros sejam não favoráveis, mas tenha perseverança. Deus vai enviar socorro e vai tocar nele lá ao seu favor. Amém? Que Deus vos abençoe nessa manhã e que dê um dia de paz em nome de Jesus. Amém.